pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo é o de número 6. Abra a Bíblia, né? Os irmãos aprenderam, né? Eu vou também criar um jargão, agora não vou dizer só abra a Bíblia, não, vou dizer leia a Bíblia. Porque tem gente que deixa a Bíblia aberta na estante, né? O dia todinho, né? Mas se não lê, além de ler, vamos dizer, pratique a Bíblia. Né? Meus irmãos, o irmão veio perguntar para mim o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Eu não gosto de dar um tema porque a gente fica preso, mas ele me perguntou e eu disse a ele: abandonado sim, sozinho nunca. Ele assim mesmo, ele colocou lá, abandonado sim, sozinho nunca. Abandonado porque, irmãos, alguém aqui já foi, não levante a mão não, mas eu quero só responder para você mesmo. Alguém aqui já foi abandonado? Tem crianças abandonadas, né? Tem esposas abandonadas pelo esposo e vice-versa. Tem patrão abandonado pelo seu empregado, como também tem empregado abandonado pelo seu patrão. Como é? Tem. E você sabia que a gente chega a um período da nossa vida que a gente vai ser abandonado? Só sabe disso aqui, irmãos, quem passa por esta doença que está atingindo todo ser humano, o abandono. Tem filho colocando os seus pais no asilo, abrindo mão dos princípios, como também tem pais que coloca seus filhos, abandona ele, eita, é pesada essa palavra, mas eu vou ter que dizer, né? Abandona ele nas creches, nos colégios, nas casas das tias, mas não tem testemunho para ele dentro da sua própria casa. Eu tenho uma visão desse tipo de coisa, mas porque eu perdi meu pai, eu tinha uns 14 anos de idade, né? Um dia ia fazer 14 anos. E eu sei o que é ser abandonado. Mas os grandes homens da Bíblia também foram abandonados. Jesus foi abandonado, sim ou não? Quando? Evangelho de João, capítulo 6. Jesus fez uma pregação para uma grande multidão, e o capítulo 6 de João, quando eu estudei esse capítulo, eu pude pontuar algumas coisas. A palavra pão está registrado neste capítulo, com 71 versículos, 20 vezes. Porque Jesus começa nesse capítulo, o evangelista João, ele começa registrando que Jesus fez um milagre. Parece que hoje é a noite do milagre, né? Fez um milagre. Qual o milagre? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou uma multidão. Todos nós conhecemos essa história, e aqui está registrada a primeira multiplicação. Mas quando Jesus estava pregando a sua palavra, o versículo de número 60 deste capítulo diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, ou esta palavra, né? Quem pode ouvir? E o que era o discurso que Jesus fazia naquele momento? Ele trazia a memória daquela multidão, e entre eles muitos dos seus discípulos, não só apenas os 12 que a gente conhece. E ele dizia nas suas palavras, parafraseando: vocês estão me seguindo, porque quando vocês estão me ouvindo, sabe
que eu tenho autoridade e poder para multiplicar pães e peixe, alimentar ao ponto de sobrar alimento. É por esta razão que muitos de vós estão a me seguir. E ao ouvir estas palavras, muitos não entenderam, e chegou-se no versículo 60 deste capítulo, dizer: duro é este discurso. Muitas vezes, irmãos, Deus está falando aqui, a gente não quer aceitar, e quando aceitamos, a gente faz uma conclusão e diz assim: estas palavras são muito duras, mas a palavra que aqui nós pregamos, em nenhum momento nos desviamos para a esquerda ou para a direita, nós ensinamos a verdade escrita na Bíblia, e por isso muitos de nós não podemos ouvir a verdade. E há um grupo de pessoas que só estão seguindo a Jesus por causa das suas benesses, porque tem medo de ficar doente e sabe que no momento que adoecer, ele vai clamar e a oração da fé vai curar o enfermo. Ele serve a Jesus porque sabe que no momento em que a sua despensa estiver vazia, ele vai clamar e Deus vai suprir a necessidade. Ele serve a Jesus porque sabe que quando ele estiver na dúvida, ele vai clamar a Deus e Deus vai apontar para ele o caminho que ele deve seguir, e isso tem se tornado motivo para se seguir a Jesus. Sem contar que muitos estão seguindo a Jesus porque estão com medo do fogo do inferno, porque sabe que se não for para o céu, certeiramente irá para o inferno, porque só existe dois caminhos, e para o céu só existe um caminho, que é Jesus. Este discurso se torna duro e incompreensível no momento em que nós estamos abandonado. Você já foi abandonado por alguém? Porque o abandono, ele causa no nosso intelecto, o primeiro impacto é de inoperância. Não fui o suficiente, por isso estou abandonado. Não fui um bom empregado, por isso meu patrão me abandonou. Não fui um bom pai, por isso os meus filhos me abandonaram e colocaram no lugar de idoso. Não fui um bom filho, e por isso meu pai me jogou numa casa de recuperação, e por aí vai. O que há de errado nisso? O que há de errado é que eu e você somos instruídos pela palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. Aí quando eles ouviram esta pregação, eu imagino Jesus com aquela autoridade que ele sempre tem, de olhando para eles assim mesmo na bolota dos olhos, dizer assim: você está me seguindo porque tem pão. Você está me seguindo porque tem peixe. Rapaz, Jesus já está lançando em rosto. Ô, palavra dura. Mas será que não é preciso, de vez em quando, a gente está sendo chamado a atenção? Porque nem eu, nem você merecíamos estar aqui. Os nossos atos, nossos pecados nos levam diretamente à condenação. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: ele não vai conseguir sozinho, eu vou escolher ele. Ele está abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado por este mundo e por tudo que ele esperou, mas eu não vou desamparar, eu não vou abandonar, porque não vou deixá-lo sozinho. Aleluia. Aí começaram a sair de fininho, né? O texto, depois você lê em casa, começaram a sair de fininho, porque é a palavra que Jesus estava dizendo. Irmão, olhe para o seu irmão aí e diga assim: crente não pode mentir. Olha aí, diga aí: crente não pode mentir, principalmente pastor. Diga principalmente pastor. Porque tem gente que espalha por aí, quer colocar o pastor na medida dele, e pensa que o pastor está mentindo. Quem mente é filho do diabo. Crente não é mentiroso. E em nome de Jesus eu expulso todo o espírito de mentira que porventura
queira se achegar à congregação em Filipe Camarão 2. Em nome de Jesus, bata em retirada, porque aqui quem reina é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Ele é a verdade que nos liberta. Aleluia. Então, crente não pode de maneira alguma mentir. Sabendo, pois, Jesus, versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, e a respeito disso, disse-lhe: vos escandalizas? Ou você está escandalizado porque eu estou dizendo isso? Olha, irmãos, cria um cenário aí para você pensar. Uma grande multidão, que o texto diz que é quase 5.000 homens, foram alimentados, que sobrou, comeram, que encheram o bucho, sobrou. E agora Jesus traz a eles o motivo pelo qual eles estavam ali, seguindo a Jesus. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: essa palavra que eu disse a você, você se escandaliza com isso? É motivo de tropeço? Eu dizer para você que crente não mente, porque tem alguém por aí que inventou um ditado, uma tal de é uma mentirinha santa. Santa não, Satanás, mentira é mentira. Chuta que é laço. Crente foi liberto pela verdade, e somos libertos porque a verdade nos libertou. Quem é a verdade? Mentira não combina com crente. Mentira não combina com crente. Se alguém estiver lhe contando uma mentira, pode repreender ele em nome de Jesus e expulsar esse demônio. Onde já se viu ser crente, ser mentiroso? Não existe isso não, irmão. Não cabe, não cabe. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: é motivo de escandalizar porque eu me colocando no lugar de Jesus, porque eu estou falando a verdade? Jesus conhecia o coração deles, sim ou não, irmão? E no mesmo cenário estava ali os 12 discípulos que Jesus tinha chamado, dentre eles aquele que haveria de ser o seu traidor. Olha, dentre eles o texto vai dizer, estava lá Satanás. Satanás quer dizer adversário, né? Estava no meio. Mas quando eles ouviram essa palavra, o tema do texto diz: e todos abandonaram Jesus. Diz aqui, ó, Jesus é abandonado por muitos discípulos. E Pedro faz uma confissão que todos nós temos que fazer. Aí Jesus disse: eu falei isso porque eu sei, eu conheço os corações. Você se escandaliza por isso? Aí ficou lá um mastigando para um lado, mastigando para o outro. Essa palavra dura demais, vai doer demais. Aí Jesus olhou assim para os discípulos e disse: e você? Você também não quer ir não? Você também não quer seguir eles não? Porque eles me abandonaram, porque eu falei a verdade. Alguém pode lhe abandonar por você falar a verdade. Na caixa que tem um mentiroso, não suporta quando você fala a verdade. Quando você fala a verdade, incomoda. As pessoas lhe deixam de lado, lhe abandonam literalmente. Você não faz parte daquele grupinho. Ora, você não tem acordo com a mentira, logo você é deixado de lado. Vão abandonar você porque você fala a verdade. Mas você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho, sabe por quê? Porque dentro de você está um amigo inseparável, que o mundo não conhece, o mundo não sabe, mas no momento que você está precisando, derramando as suas lágrimas quentes, alguém pensa que você está abandonado, mas o Espírito do Senhor está com você. Agora não tem mais jeito não, você não vai ficar mais sozinho. Você não vai ficar mais sozinha. Porque o passo que você dá, o Espírito Santo está lá.
O pensamento que você tem, o Espírito Santo está lá. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo irá fazer e resolver por você. Aí eu fiquei aqui, uma vez mais apaixonado por Pedro. Porque a resposta dele diante de Jesus, irmão, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Se você enfrentar um mentiroso com a verdade, ele vai recuar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E há quem diga por aí que a mentira tem perna curta. Eu costumo dizer que nem perna ela tem. Ela é cotó, ela é cega, ela é incapaz, ela se acha. E alguém diz assim, que com a mentira contada várias vezes se torna uma meia. Que meia verdade? Ou é verdade ou é mentira. Com Deus não existe meio termo nem em cima do muro. Quando você ouvir alguém mentindo ou inventando alguma coisa contra seu irmão ou contra você, pode silenciosamente: Jesus, no teu nome eu expulso esse demônio da mentira que está usando a boca desta mulher, deste homem, desta pessoa para destilar veneno da mentira. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Difamação, né? Porque tem uns camaradas por aí querendo difamar. Tem a sua roupagem toda manchada de pecado. Vocês lembram aquele corinho que eu sempre canto? Os meus anéis alguém quer tomar. Anéis é o quê? Herança. Quando o filho pródigo voltou, o seu pai colocou no seu dedo um anel, uma aliança, como símbolo da sua herança. A sua herança espiritual, o diabo tenta a todo momento roubar, tirar de você. Mas se você está escondido na sombra do Onipotente, descanse, descanse. Tenha certeza que você não está sozinha. Aleluia. Vamos adiantar o texto porque já é chegado, né? Muitos voltaram para trás e já não andavam mais com ele. Quem era ele, irmão? Quem era ele? Por que eles não andavam com Jesus? Porque Jesus estava falando a verdade. Você quer conhecer um verdadeiro amigo? Fale a verdade para ele ou para ela. Vestir uma roupa e você, para agradar, está tão linda essa roupa, está maravilhosa. E o coração: misericórdia, que cafona. Que tipo de amigo é este, irmãos? Camarada vem e canta um hino todo desentuado. Ai, tu és uma benção. Não é melhor ele dizer: irmãos, da próxima vez ensaia mais o hino. Apresenta o teu melhor. Eu sei que você pode dar melhor para Jesus. Deixa Deus te usar. Este é o amigo verdadeiro, porém o amigo falso, mentiroso, que anda de engano, querendo engordar e crescer, este será derrubado quando a verdade aparecer. Aí você vai dar a resposta que Pedro disse para Jesus quando ele disse: e você? Vamos lá para o texto. Então disse Jesus aos 12, olhando assim para os 12, assim mesmo na bolota dos olhos, assim, ó, olhando assim, ó. Aí disse assim, ó: quereis vós também ir com ele, se retirar? Porque eles se revoltaram e eu falar a verdade. Vocês querem ir também? E aí, o que vocês acham aí? Pastor, olha, eu amo aquela pessoa, não tem como eu abandonar. Você já viu alguma instrução de salva-vida quando a pessoa está morrendo afogada? O que é que se faz? Pecado se afoga, a pessoa se afoga no pecado. Quando a pessoa está em pecado, não vá se agarrar com ela não, que você morre também. Morre os 2, os 3, os 10, os 20. Porque o pecado mata. Qual o salário do pecado? Está aí a Bíblia. Então se você se agarrar com o pecado ou com quem está em pecado,
Não, pastor, mas o senhor sabe, eu amo aquela pessoa, eu vou até o fim. Vai morrer também, querido. Seja sábio, seja inteligente. Na instrução de salvar a vida, quando você vê alguém morrendo afogado, você já leva aquele seu suporte. Já leva aquele seu. Se você não tem a Bíblia aplicada na sua vida, como é que você quer aconselhar seu irmão? Na filosofia, vai fracassar. Nos conselhos que você acha que é certo, o achismo não cabe lá também não. O que cabe é leite materno da palavra de Deus. É quem alimenta o verdadeiro crente, é a verdade. Porque tem gente por aí se achando conselheiro. Ah, pastor, fulano e tal está com um problema aí no casamento, mas pode deixar, eu já falei, eu já aconselhei, já. Como é que é mesmo, irmão? Não, pastor, não, estava assim uma crise, aí eu fui lá, aí Deus me usou e eu. Mulher, se tu está sofrendo, deixa isso aí, procura outra, a fila anda. Qualidade de conselho é este, irmãos? Não é melhor aconselhar aqui e dizer aquilo que Deus uniu, não separe o homem? Se você não tem Bíblia, não está autorizado. E tem que ter Bíblia não é só na sua estante, não é no coração e na vida. Porque na estante todo mundo tem 4, 5 Bíblias jogadas até abandonada. Vamos ver se tem no coração. Se recebeu do Senhor. Porque se não recebeu do Senhor, não adianta. Adianta se receber do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Quereis também vos retirar com eles? Aí Pedro, como é que vocês fazem assim a figura de Pedro? Eu tenho na minha mente assim, Pedro. Um homem decidido, meio atropelado, sabe? Mas fala do coração. Corajoso. Às vezes, muito espontâneo. Aí ele responde para Jesus assim, ó a palavra dele. Respondeu, pois, Simão Pedro. Aí tem 2 pontinhos aí. Senhor, para quem iremos? Olha só, irmão, você imaginou aí a situação? Para quem iremos? Ali tem uma igreja que é mais light, ali pode. Felipe Camarão 2, Assembleia de Deus não pode não, mas eu conheço um ali que pode. Vai para lá desmantelado, porque você pode ir para lá e lá pode, agora só não pode ir para o céu. Porque no céu não entra pecado, tristeza nem dor. O que traz tristeza e dor na alma não pertence a Deus. Não pertence. Aí Pedro continua dizendo aqui. Eu vou sentindo a palavra, sabe, irmão? Para quem? Não foi para onde? Para quem iremos nós? Para onde é que eles vão? É uma interrogação aqui, irmão. Não tem uma interrogação aí na sua Bíblia? Porque na minha tem aqui uma interrogação. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E a palavra de vida eterna não é passar a mãozinha na cabeça, não. Não é passar a mãozinha na cabeça, não. É falar a verdade. Porque a Bíblia não diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que ensina a palavra de Deus. E nós temos crido e conhecido. Aí olhou assim para Jesus. E nós? Jesus, tenha paciência. Nós temos conhecido e cremos que tu és o Cristo. Porque tem uns por aí que quando começa a apertar o parafusinho, ele diz assim: rapaz, eu vou para outro canto, porque no outro canto eu posso fazer isso. Alguém chegou para mim recentemente e disse: e se eu for para outra igreja? Eu digo: é o que? A assinatura que está precisando? Porque se for, eu assino. Eu não sou dono de crente, irmão. Dono de crente aqui é o Senhor. Eu não sou dono de igreja. Eu estou, por enquanto, pastor. Tenho uma grande responsabilidade de apresentar-me diante de Deus, conta da minha alma e da vossa alma. E por isso eu zelo na verdade. Na verdade, não na mentira nem no engodo.
porque mentira não é de Deus, né? Mas vamos lá. Para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Foi uma pergunta. Eu imagino aqui, irmãos, que olha, eu fui fazer assim um cálculo aproximado, que o texto diz que quase 5.000 homens foi alimentado. Então, trazendo aqui, se diz 5.000 homens, normalmente a metade desses homens tinha uma namorada, ou era casado. Aí levava mais, vamos botar por baixo aqui, mais umas 2.000 mulheres. Só aí já vai dando 7.000 pessoas, quase 7.000 pessoas. Fora as crianças, que quando tem um ajuntamento assim, aí criança é o que não falta, né? Criança é o que não falta. Então vamos assim por média, isso é um crivo meu, não estou dizendo que está na Bíblia, é um crivo meu, um pensamento meu, que estava lá em média assim 9, 8.000 pessoas. Será que é gente? Hein, irmãos? É uma multidão bastante considerável. Mas ele olhava assim, e não foi eu que escolhi os 12, não, esses 12 tinham um chamado especial. Cada um com a sua função. Dentre ele Pedro, dentre ele João, dentre ele Judas, o traidor. Tinha de tudo ali no meio. Mas ele disse, fez essa pergunta, que diz assim: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós, ô palavra dura, irmão. Mas você consegue imaginar comigo o amor de Jesus, sabendo que ele ia ser traído, que o traidor estava de bucho cheio porque ele multiplicou o pão. Porque a gente, por menos coisas, a gente diz assim, não vou dar mais não, quiser que vá trabalhar. Não, comigo tem boquinha não vou mais fazer isso não. Mas Jesus sabia que entre eles estava ali o Satanás, o diabo, dentre o que ele escolheu, mas ele tratou de forma diferente. Irmão, que lição maravilhosa eu aprendi aqui, que nem Jesus tirou de entre os seus discípulos aquele que ia lhe causar o maior dano, mas ele amou a todos, indistintamente, e amou até o fim. Mas abandonaram Jesus. Pedro, quando disse isso, Jesus estava dando essa explicação, versículo 71, concluindo, né? E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos. Então, irmão, se alguém lhe abandonar, esquenta não, como dizia lá no interior, esquenta a pioenta não, esquenta a cabeça não. Abandonaram Jesus também. Você não é melhor do que Jesus, você não é melhor do que Pedro. Pedro chegou assim, como é que pode? Preguei nesta Ásia menor todinha, e agora diante do Sinédrio me encontro sozinho. Onde é que estão aqueles meus cooperadores? Cadê você? Me deixaram sozinho, nenhum veio me defender. Abandonaram Paulo também, abandonaram Pedro, abandonaram João, jogaram ele numa masmorra, numa caverna sombria, fria, mas ele não estava sozinho. Se abandonarem você, se deixarem você de lado, se o pastor não estiver te vendo, Deus está te vendo, está contigo, e jamais você ficará sozinho. Aleluia, aleluia. Abandonado sim, sozinho, jamais, porque o Espírito Santo está. Diga assim, o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia. Jamais você vai perder a batalha, porque Deus lhe escolheu para vencer. Jamais você será sucumbido, porque Deus lhe escolheu para vencer.
e não tem como ser um perdedor quem Deus escolheu para ser um vencedor. Fica de pé comigo, vamos louvar ao Senhor. Pode cantar, irmã Dilson. Sozinho estás a navegar no mar da vida, grandes surpresas traz. O vento muda, tristezas traz, lágrimas quentes aos teus olhos. Vem, pede socorro, ninguém te ouve no teu gemido, quanta aflição, pois o socorro vem lá do alto. Ouça agora a voz da salvação. Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. Aceite ajuda que vem de Deus. Jesus é o socorro vindo do céu. Se o aceitares no coração, o teu pedido não será em vão. A tempestade logo mudará, e o vento ao teu favor irá soprar, e as surpresas do mar da vida suportarás. Aceite a chamada e salvação alcançarás. Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. E a tua vida, se creres nele,